Dalton Vieira, já que o Sara Vale já deu um spoiler aqui, analista técnico da DV Invest. Por favor, Dalton, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Agradeço imensamente pela participação de hoje. Maravilha, Dalton caiu, então inclusive a gente continua com o nosso programa. A tecnologia sempre nos prega algumas peças e claro, a gente continua aqui com atualizações em tempo real do mercado internacional, inclusive falando de mercado internacional, já que nós puxamos essa conversa tanto com a Rafaela Vitória quanto com o Luiz Nuin, o mercado internacional está bem agitado. Lembra que eu falei que a gente tinha a Nasdaq perdendo um pouco de valor depois de ganhar aí durante todo o dia, ali próximo de 0,5, 0,4, mesmo volume se aplicava às ações listadas no S&P 500, ao geral do S&P 500 e também a Dow Jones. Neste momento, a situação ela fica um pouco pior. Nós temos Dow Jones perdendo 0,95% de valor, se aproximando do 1% de queda. Lembrando, nós tínhamos todos esses três principais índices em patamar positivo ao longo do dia. S&P 500, 0,97%, oscilando inclusive acima do 1% em alguns momentos. E Nasdaq agora perdendo 1,18% de valor, segundo dia seguido de queda interessante em mesma intensidade para a Nasdaq, para o índice que abriga ali algumas das principais bolsas de tecnologia. Pode ter a ver com essa inversão na curva de juros, na negociação das treasuries norte-americanas durante esta tarde. Nós mencionávamos há pouco que é um patamar que não era visto, essa disparidade entre a curva curta e a curva longa, desde 1981. Então, é um ponto importante a se destacar e pode justificar essa inversão no sinal, claro, dos três principais índices acionários norte-americanos. Agora, retomando aqui nossa conversa e trazendo algumas análises de gráficos, por favor, Dalton Vieira, analista técnico da DV Invest, agora sim, seja muito bem-vindo à nossa participação de hoje, ao nosso programa de hoje. Fala, Gabriel, fala, Débora, muito boa tarde, prazer aqui estar novamente com você. Não sei o que aconteceu, que deu saiu certo, aqui minha câmera, mas voltou. Estamos de volta. Acho que a gente incomodou, pesado, né? Acho que a gente incomodou o chat GPT, ele tá dando umas maquiadas aqui na tecnologia. Fui influenciado pelo Ibovespa, caí aqui junto. Exatamente. Vamos lá. Por favor, Dalton, inclusive nós mencionávamos o Ibovespa, você acabou de comentar aí o principal índice acionário brasileiro, e o Marcos Saravalho trouxe há pouco que a gente está praticamente no 0 a 0 aí durante este ano, durante esse começo de 2023. Depois de um janeiro animador, a gente perdeu todas essas métricas aí no começo de fevereiro, inclusive ali disputando essa posição com o fechamento do ano anterior, ali próximo dos 109 mil pontos. A Débora depois traz essa cotação certinha pra gente, mas não é um movimento interessante para o nosso Ibov. Como é que está a sua visão aí para o nosso índice acionário? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Todos visualizando a minha tela, né? Maravilhoso. Beleza. Olhando aqui para o índice, falando sobre essa questão do gráfico anual, né? A gente está nesse momento já em queda de 1,54% com o pregão de hoje. E olhando, descendo a tempo gráfico, primeiro que o gráfico anual a gente está dentro, tecnicamente, de um movimentozinho de baixa. Pelo gráfico mensal, após a boa sinalização de janeiro, não seria muito bom a gente ver o Ibov de novo abaixo dos 109 mil pontos. E, infelizmente, na semana passada, que é o gráfico semanal, ele teve um fechamento muito ruim. Esse fechamento é um retorno para baixo dos 109 mil pontos, que é um nível importante de preço, é um chamado de suporte, mas é um nível que vai além do suporte, é uma referência de valor que é um rastro que a gente consegue ver que os vendedores voltaram a ficar mais fortes no índice. E aí a gente está dentro, tecnicamente, de um movimento de baixa do gráfico semanal. Isso significa dizer que enquanto o Ibovespa não gerar nenhuma sinalização mais relevante para cima, que eu até mencionei no início dessa semana, no radar da semana que eu faço todo domingo às 14 horas, enquanto o Ibovespa não retornar para cima dos 111 mil pontos, não há um sinal tão relevante assim para cima. Mesmo com o pregão de ontem, que foi muito forte para cima, a gente ainda está dentro de um movimento de baixa do gráfico semanal, logo não gera uma expectativa tão forte para cima. Então, a maior probabilidade nesse momento para o índice é realmente para baixo. O pregão de hoje vai reforçando essa chance. Então, a gente pode começar a olhar um pouco com uma chance bem maior da gente ver o Ibov buscando a região ali de 109 a 104, a 102 mil pontos. Então, essa é a expectativa aí
mais negativa nesse momento de curto prazo, principalmente para o índice Bovespa. Perfeito. Agora, dando uma olhada aqui no dólar, a gente tem uma queda aqui significativa, quase 1,30, moeda americana 5,28, a gente vê uma tendência aqui altista. Eu queria entender, aparentemente rompendo os 5,25 que a gente via aqui. Vamos buscar agora os 5,50 nesse dólar, Dalton? Vamos lá, pegando aqui o dólar ainda num cenário, se eu pego aqui o dólar, assim, tirando a questão do ajuste, né, do dólar, mas se eu pego aqui o dólar nos últimos meses, Débora, é um movimento muito lateral, ou seja, sem uma tendência. E aí, olhando aqui para descer, a gente pelo menos olhando para o curto prazo, esse retorno do preço, o dólar batendo nesse nível de preço importante, igual eu falei do Ibovespa, por 109 mil pontos, o dólar, em vez de perder um nível de preço importante na faixa de 5,080, ele bateu e está gerando um sinal de alta voltando para cima de níveis de preço que eram resistência. Então, isso realmente cria uma expectativa da gente ver de novo o dólar na bagunça do gráfico mensal, na bagunça que é essa lateralização, ou seja, ele tem um teto ali por volta dos 5,50 e tem um piso por volta dos 4,80. Então, nesse momento, no nada tira, ou seja, está tudo apontando para a gente ver o dólar novamente caminhando para a região dos 5,50, 5,40 até os 5,50. Tá? Então, esse seria um nível mais relevante para o dólar, viés mais positivo nesse momento para o dólar e um viés mais negativo para a nossa bolsa, para o Ibovespa. Maravilha, Dalton. Inclusive, um dos ativos que estão mais em destaque no dia de hoje, nós falamos especificamente sobre Marisa, Amar. Quem não gosta de Amar, na verdade, o Débora Oliveira, mas, claro, o mercado não está muito feliz com esse ativo. Pelo menos no dia de ontem a gente teve uma perda considerável, mais de 5% no fechamento, e hoje aí as coisas desandaram, a gente teve momentos com mais de 21% de queda para o ativo. Gostaria de saber da sua opinião, o que a gente pode esperar para o ativo de Lojas Marisa, que desde ali da pandemia só vem perdendo valor, é um movimento bem intenso de queda, acompanhando, claro, todo o segmento de varejo, mas eu gostaria de saber a sua análise depois de, claro, essas grandes bagunças que nós vimos nos últimos 2 dias. Gabriel, em relação a MAR3, esse é um ativo que, se olharmos só fazendo uma visão um pouquinho mais ampla pelo gráfico anual, já dá para perceber que desde o 2021 já era um ativo ruim de estar posicionado, pensando até em prazo maior, porque já tinha uma sinalização mais negativa de queda. Aí o ano passado ela confirmou ainda mais esse cenário negativo. Então ela passou aqui 1, 2, 3, 4 anos corrigindo, subindo, e agora ela está no seu 4º ano para baixo, que faz sentido simetricamente falando. Então ela continua com viés realmente muito alinhado para baixo em prazos maiores, não era um ativo para estar comprado. E aí, descendo até o gráfico, aquele tempo gráfico, um gráfico semanal, você tem como comparar aqui, olha a força para cair nesses candles aqui de baixo e olha a fraqueza para subir. Olha que leva aqui 6 semanas tentando subir, o que caiu basicamente em 3 semanas. Então significa dizer que vendedores continuam fortes, continuam no controle da situação e não fazia sentido ter posição comprada no papel. E o que ela está gerando aqui no gráfico semanal é que na análise técnica é chamado de pivô de baixa, é uma sinalização que reforça a tendência de baixa desse ativo e não faz sentido realmente olhar para esse papel pensando em compra. Não estaria comprado nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo nesse ativo. E até pegando o gancho, se vocês me derem oportunidade, falando quando eu falei do gráfico anual, é algo parecido com o gráfico anual ainda da Via 3, falando de prazo maior, o gráfico anual da Via 3. Você tem 1, 2, 3, 4, 5 anos subindo. Em 2 anos, ela perde o que subiu em 4. Significa dizer que é muito mais forte a força dos vendedores, então a expectativa, pensando em prazo mais longo, é que esse papel continue para baixo. Foi algo semelhante que aconteceu com a MER3, que teve 2 anos muito fortes de baixa contra 4 de alta. Então, em 2 anos, ela devolve o que subiu em 4. Mostra o quê? Que tem algo muito forte acontecendo com essa empresa. A gente não saberia que ia acontecer isso, mas é isso. Tem um rastro no gráfico que os grandes investidores estão fazendo. E aí, trazendo isso, eu trouxe esses 2 exemplos de Via 3 e Amar 3 para mostrar ali que, no caso de Amar 3, a gente tem um cenário que também já vinha negativo, não fazia sentido estar comprado, e piorou ainda mais a situação nesse momento. Aquele negócio, o fundamento tá ruim, o gráfico tá ruim,
com um tempo complicado para quem quer investir em varejo, pelo menos no dia de hoje. Via estava se salvando e agora virou para o negativo, não está conseguindo segurar essa força vendedora aí do setor de varejo. Todo mundo em queda, só Natura, que antes estava nas maiores altas, agora está se segurando ali próximo de 1%. Então, o setor de varejo inteiro hoje pode pegar qualquer ação, a gente pode dar uma olhada aqui no mapa, mas está todo mundo caindo. Quem está se salvando é só Natura, mas está perdendo bastante daquela alta que a gente via no começo do dia. É isso aí. Olhando aqui um agora pouquinho. está devolvendo mesmo. Olhando agora um pouquinho para o setor de siderurgia e mineração, o JP Morgan reduziu, na verdade, a recomendação de Vale e também de Gerdau de compra para neutro. Para o banco, as ações estão acumulando valorização de 40%, 30%, 35% cada e desde a última mínima das companhias, e para eles isso tem superado os fundamentos do setor do aço. Você concorda aí com isso realmente? Tem os papéis estão esticados dessa forma assim no setor? Vamos lá, deixa eu até pegar primeiro o Gerdau, né, para a gente falar de Gerdau, olhando para um prazo mais longo. Olhando primeiramente o gráfico mensal, a tendência continua sendo uma tendência de alta. A queda de hoje, apesar de estar vindo para baixo da mínima do mês passado, ela não está mudando a tendência de prazo maior desse ativo, mas está trazendo um viés negativo falando de curto a médio prazo. Principalmente olhando um pouco mais para a questão do curto prazo, está trazendo um viés bem negativo. Ela já tinha uma tendência de baixa de curto prazo vista pelo gráfico diário, e agora ela reforçou ainda mais essa tendência de baixa pelo gráfico diário, inclusive podendo anular a tendência do gráfico semanal. O que significa? Que ela entraria num viés mais negativo de curto a médio prazo, mas a tendência de médio para longo ainda continua sendo de alta. Em relação a estar esticado para cima, olhando para um gráfico quadrimestral, não vejo um papel esticado para cima. Por quê? Porque a gente veio 3 a 4 quadrimestres, 4 barras, são 4 quadrimestres aqui, e ela ficou 4 quadrimestres de lado. Então é um ativo que você já está esticado, ela pode até recuar um pouco, mas a expectativa ainda é mais positiva para esse papel no prazo maior. Logo, essa queda, em termos objetivos, caso aconteça um retorno do preço para uma faixa ali na casa dos R$ 27,50 a R$ 27,00, ou até mesmo na faixa dos R$ 26,60, torna-se interessante para quem é investidor de prazo maior de fazer um pequeno aporte pensando no prazo maior em Gerdau. Eu gostaria de trazer algumas opiniões do chat. Inclusive, eu estou dando uma olhada aqui em quem está mandando mensagem para nós. O Helder pedindo algumas análises, mas tem bastante gente parabenizando o Dalton, falando grande Dalton, acompanho em todos os lugares que aparece, caçador aqui dos seus artigos. Tem gente mandando os seus cumprimentos aqui, então bastante gente do nosso chat que gosta bastante das suas participações. Gostaria de agradecer, inclusive, a todo mundo que está nos assistindo neste momento e acompanhando essas análises do Dalton Vieira lá da DV Invest. Tem gente pedindo, inclusive, para a gente dar uma olhada em Braskem, continuando aí mais ou menos nesse segmento, mas para dar uma olhada aí nos ativos de Braskem. Tem gente falando que está indo rumo aos 18, então como é que está a sua visão aí para o ativo, por favor? Vamos lá, primeiramente, prazer em falar com todos que estão ao vivo aí aqui no canal do BMC News e obrigado aí pelos comentários. Braskem, né, BRKM5, é outro ativo que também não vem legal não, vem de um cenário bem ruim, olhando para um gráfico mensal. Falando de topos e fundos descendentes, significa dizer a tendência é de baixa. Então o viés é mais de baixo desse papel. Enquanto não gerar nada que traga algum rastro aqui de força por parte dos compradores, eu acredito, Gabriel, que o caminho mais provável desse ativo é buscar uma região ali em torno dos 17,70. E inclusive trazendo para um prazo aqui mais curto, semanal, está alinhado para baixo, e vindo até o gráfico diário falando de curto prazo, é um ativo que, caso venha a oscilar abaixo da mínima do pregão de hoje, na faixa dos 22,05, abre-se a chance de trabalhar mais na venda, tentando lucrar aí com a queda do preço da ação. Então eu olharia um pouco mais para a Braskem para venda, falando de curto prazo, do que para compra. Não vejo motivos ainda de abrir a operação de compra em cima desse ativo. Maravilha. Tinha gente discutindo aqui no nosso chat, falou, Braskem é tombo, vai para baixo dos 18, então, pela análise aí, realmente, buscando os 17,50, exato, é isso, Dalton? 17,70, é uma região que aumenta bastante. Por enquanto, é o caminho mais provável, né? Falando de curto a médio prazo, seria o caminho mais provável.
Maravilha, então para quem estava no nosso chat aí querendo um pouco mais de informações sobre Braskem, apontando essa possibilidade de queda, fiquem espertos aí, claro. Qualquer coisa pode mudar, o gráfico ali ele muda todos os dias, mas Sim. A tendência é buscar ali os 17,70 na análise do Dalton, né, Débora? Isso aí. Bom, eu tô vendo aqui um pedido do Adriano, TAI 11, faz tempo que a gente não olha aí para esse setor, né, de elétricas. Vamos dar uma olhadinha em Taesa, então? A galera gosta de um dividendo aqui no nosso chat. Exato. Taesa, TAI 11. Pegando, primeiramente, sempre eu gosto de olhar para um prazo maior. Ela até gerou um sinal positivo no mês passado. Ela subiu bem, ela teve uma alta forte de 6,9%. Só que ela vem dentro de um viés de baixo. Apesar daquela questão, igual o Ibovespa, comparando com o Ibovespa da alta de ontem, né? Ele fez uma alta forte ontem, mas dentro de um viés de baixo do prazo acima, que é o gráfico semanal. Então, nesse ativo, ela gerou um sinal de alta já dentro de um viés de baixo, na expectativa um pouco mais negativa. Então, falando em termos aí de curto prazo, o sinal, por enquanto, é mais negativo aqui. Para gerar alguma compra, na minha opinião, ela depois do pregão de hoje, ela precisa, para arriscar alguma compra nesse papel, somente se gerar a superação da máxima do pregão de hoje. Porque aqui, por enquanto, ela gerou a superação da máxima de ontem e já reverteu isso. Então, aumentou a chance de queda. Se eu olho para o gráfico semanal, o que a gente tem? Movimento de baixa, movimento de alta, o mercado trabalha em zigue-zagues, chega no nível de preço importante e gera um sinal de queda, que aumenta a chance de poder ter algo para baixo. Inclusive, até um dos nossos analistas aqui da DV Invest, o Lucas Moraes, emitiu hoje um relatório aí de venda de position trade em Taesa. Então, por enquanto, o cenário, na nossa leitura, é um pouquinho mais negativo para o papel. Certíssimo. Seguindo no mesmo setor, eu acho que um ativo que está se destacando bastante nos últimos dias, que é CPFL. A gente não fala muito sobre CPFL, mas eu gostaria de ter uma mesma visão, já que a gente está olhando para esse segmento. Como que está a sua visão? Como é que está o gráfico? O que aponta aí o gráfico de CPFL? Vamos lá, então. Aqui está carregando. Estou entrando em leilão aqui agora, mas não carregou ainda, vou para o mensal mesmo. Mês caindo aí 10,10%. Estava no ponto importante para ter algo para cima. Depois de um movimento bem lateral, estava no nível de suporte, mas o que ela fez? Ela até superou essa máxima e abortou o sinal positivo. Então, esse abortar o sinal positivo, ela aumenta a chance de ter algo mais para baixo. E aí, a gente falando de algo mais para baixo, é mais para a região ali dos 26,90. No gráfico semanal, o que a gente também observa é um ativo que estava com uma queda, que eu vou botar em vermelho, uma queda forte, de 6 semanas, e depois ela tentou subir aqui em 2 etapas, respeitando o que a gente chama aqui de média móvel e uma zona de resistência. Então, nessa região, ela gerou um sinal muito relevante de baixa, seguindo até que o Ibovespa também proporcionou isso, um sinal relevante de baixa no gráfico semanal. Essa semana está simplesmente confirmando o sinal negativo da semana passada em um nível de preço importante e aumentando a probabilidade, sim, da tendência de baixa de curto a médio prazo no papel, apontando para a região dos 26,90 até a região ali dos 25,70. Certíssimo. Então, para quem estava curioso aí com o CPFL aparecendo entre as maiores quedas, a gente tem um destaque bem interessante para a CPFL nos últimos pregões. Não aparece muito no nosso gráfico, mas quando aparece tem um movimento interessante. Então, muito obrigado mesmo pela participação de hoje, Dalton. Agradeço imensamente se você puder descompartilhar a sua tela, só para nós nos despedirmos aqui. Bastante gente agradecendo, falando, é isso aí, Dalton, mais analista do que torcedor. Então, pessoal gostando aqui da participação, gostando bastante, inclusive, de todas as análises e, claro, agradeço a presença de todos aí que estão nos assistindo, acompanhando um pouquinho dessas análises de Dalton Vieira, analista lá da DV Invest. Obrigado, Gabriel, obrigado, Débora, e a todos os presentes aqui diariamente no canal da BMC News. É um grande prazer participar aqui com vocês. Até.